E se eu lhe revelasse que a saga de uma civilização antiga, um solo sagrado e um destino previsto nas escrituras bíblicas tem o poder de transformar nossa percepção atual do mundo? Estou falando de Israel. No princípio do mundo, o Senhor chamou Abraão, ordenando-lhe que deixasse sua terra natal, seus familiares e a morada paterna. Dirigindo-se ao território que lhe revelaria, disse: farei de ti uma nação grandiosa e te darei minha bênção. Gênesis 12, versículo 1 ao 2. Este foi o alvorecer da promessa que definiria o futuro de Israel. Atravessando desertos, mares que se abririam e enfrentando gigantes, Israel transcendeu sua identidade como mero povo, tornando-se um marco vivo da força e compromisso divino. Porém, ao longo dos tempos enfrentaram obstáculos, adversidades e sofrimentos incontáveis. As Sagradas Escrituras revelam diversas ocasiões em que Israel foi repreendido, instruído e conduzido. E mesmo quando erravam, a semelhança de um filho que às vezes desobedece, mas é sempre amado por seu pai, Deus manteve sua aliança com Israel. O poeta sagrado proclama: o Senhor valoriza a retidão e não abandona o que nele confia. Tal afirmação reflete profundamente a trajetória inabalável de Israel. Ainda que se desviassem, cedendo à tentação dos ídolos ou negligenciando os preceitos divinos, Deus, com sua inesgotável compaixão, incessantemente levantava profetas e líderes para reorientá-los à verdadeira senda. A narrativa em Juízes nos mostra esse padrão cíclico de rebeldia, opressão, contrição e salvação. Sempre que Israel clamava, a resposta divina era iminente. Tal como no período do cativeiro babilônico, quando Israel teve que confrontar suas falhas, contudo, mesmo nas horas mais obscuras, havia um clarão de esperança. Vozes proféticas como a de Isaías e Jeremias não somente anunciavam o juízo, mas também promessas de reconstrução e redenção. Eles vislumbraram um porvir no qual Israel se encontraria reunido, onde a serenidade prevaleceria e onde cada povo aclamaria o Deus de Israel. A relação singular de Deus com Israel simboliza seu amor imutável por toda a humanidade. Ele está constantemente pronto a absolver, sarar e renovar. Em meio ao desalento, podemos nos agarrar à garantia expressa em Lamentações 3, versículo 22 e 23. Talvez você esteja se questionando como isso se conecta com os tempos presentes. As profecias bíblicas apontam para Israel como um marcador temporal de eventos proféticos. Observando o cenário contemporâneo, identificamos o desdobramento de profecias que estiveram latentes por eras. Zacarias profetizou: naquele dia tornarei Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Quem tentar movê-la se machucará. Zacarias 12, versículo 3. E não é precisamente o que testemunhamos? Jerusalém constantemente sob os holofotes, alvo de disputas e cobiçada por numerosos povos. Ao longo da história, Jerusalém foi sitiada, tomada, arrasada e reerguida repetidamente. Grandes impérios surgiram e desapareceram, mas a cidade perdurou, sendo almejada como um tesouro por monarcas e líderes globais. Cruzados batalharam por suas ruas, os otomanos a comandaram, e no contexto contemporâneo, sua posição é frequentemente discutida nas assembleias internacionais. Tornou-se o foco de tensões políticas, religiosas e socioculturais. Mas o que faz de Jerusalém o epicentro de tanta tensão? Para muitos, ela é o ponto de encontro entre o sagrado e o mundano, uma confluência de fé e história. Para os judeus, Jerusalém abriga as memórias do templo erguido por Salomão, a reverência ao muro ocidental. Aos cristãos, representa os caminhos percorridos por Jesus e seus ensinamentos e seu sacrifício na cruz. Aos muçulmanos, é o lar da Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro sítio mais sagrado do Islã. Zacarias nos lembra que a importância de Jerusalém para o destino humano transcende sua significância geopolítica. Existe um manto espiritual que cobre a cidade e a sua presença é inegável. Aqueles que buscam dominar ou usar Jerusalém para objetivos pessoais frequentemente se deparam com resistências imprevistas e reveses profundos. Como devemos reagir a tal cenário? Primordialmente, através da prece, conforme proclama o salmista: rogai pela paz de Jerusalém. Prosperam aqueles que te amam. Salmo 122, versículo 6. Também é essencial abordarmos a questão com modéstia, compreendendo que há desígnios e mistérios celestiais que superam nossa capacidade de discernimento. As Escrituras preveem os desafios que Israel enfrentará, mas também nos inspiram com promessas de renovação, graça e harmonia. Essa garantia celestial não é somente um bálsamo para o coração de Israel, mas também um sinal perene para todos nós.
Mesmo cercados por adversidades, enfrentando perigos e desafios, a mão protetora de Deus se mantém firme. A trajetória de Israel, intercalada por provações e prodígios, e não somente através de Isaías que recebemos essas mensagens, mas através de Jeremias também. Este compromisso ilumina o desejo imorredouro de Deus para seu povo, vislumbrando um horizonte de confiança e bonança. Entretanto, é fundamental reconhecer que esses compromissos divinos não excluem a presença de obstáculos. Pelo contrário, eles atestam que mesmo nos momentos mais obscuros, Deus não desampara Israel. E da mesma forma que ele mantém sua fidelidade a Israel, assim faz com todos aqueles que nele depositam sua fé. O grande chamado para os crentes contemporâneos é manter-se resilientes em sua crença, apoiando-se nas garantias divinas, mesmo quando os cenários parecem desfavoráveis. Pois, ao revisitar a trajetória de Israel, percebemos que, inclusive nas contrariedades, Deus sempre possui um propósito, e esse propósito favorece aqueles que o reverenciam. Devemos manter a vigilância, intercedendo por Israel e mantendo-nos cientes de que a mão de Deus, movimentando-se ao longo de cada tempo, cada episódio na história de Israel, é uma fração do mosaico profético. E a Escritura Sagrada? Ela funciona como uma bússola que nos orienta nessa compreensão em meio a um turbilhão de dúvidas. Uma certeza se sobressai: o compromisso de Deus com Israel se manifestará. E ao observarmos Israel, perceberemos a ação de Deus delineando o percurso da humanidade. Afinal, conforme expresso no Salmo 121, versículo 4, eis que o protetor de Israel não cochilará e nem dormirá. Ao longo de sua história, desde o exílio na Babilônia, enfrentando as adversidades sob o jugo romano, até as contendas contemporâneas no cenário do Oriente Médio, Israel resistiu. Esta resistência atesta a constante providência divina. Os videntes e sábios bíblicos anteciparam os períodos de tribulação que sobrevieram ao mundo e de modo particular a Israel. Mas, paralelamente a essas previsões, surgiram garantias de reabilitação e salvação. Essas garantias divinas não são meros relatos do passado. Hoje, em face de intricados dilemas geopolíticos e persistentes atritos, contemplamos uma nação que, desafiando o expectável, prospera no deserto, em um sentido tanto concreto quanto metafórico. Ademais, a trajetória de Israel reflete em nós indivíduos. Assim como Deus nunca abandonou Israel, ele se mantém firme ao nosso lado. Seus votos não são destinados exclusivamente a um povo, mas a cada alma que anseia por sua perseverança. Durante as adversidades que enfrentamos, podemos nos apegar à convicção de que, assim como o protetor de Israel permanece vigilante, ele guia nossos caminhos com cuidado. Meditando sobre a história de Israel, somos confrontados com a inesgotável graça e compaixão de Deus. Aquele que abriu o caminho através do Mar Vermelho, providenciou alimento no ermo e defendeu seu povo de adversidades incontestáveis, se faz presente em cada momento de nossa existência. E sua aliança perdura. Ele realizará seus desígnios, tanto para Israel quanto para todos que depositam nele sua fé. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigado por ter ficado conosco até o final. Que Deus te abençoe abundantemente. E não se esqueça, pense teologicamente.